Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje já é sexta-feira, dia 3/7. Estamos caminhando já para o mês de junho, né? Mês de junho já estamos no terceiro dia do mês. Então, hoje vamos ver quais as aulas que nós temos. Vamos lá. Tá frio aí? A Pro tá com frio aqui, hein? Eu tô com frio, hein? Tá frio. Tá um solzinho lá fora, mas tá gelado, né? Vamos lá, turminha, ó, campus online, Colégio Dom Pedro II. Hoje é dia 3 de julho de 2020. Pega lá o caderno de vocês de História e Geografia. Vão anotar a rotininha aí, ó. Nós temos História, Geografia, Matemática e Arte. Hoje tá um pouco... A arte vai estar junto com matemática, tá? Porque o conteúdo... O tema, né, o conteúdo que nós vamos aprender em matemática está ligado com arte também, então nós juntamos, tá? A arte com matemática, ok? Pegando lá o caderninho de vocês, depois que marcou a rotininha lá no caderninho de História e Geografia, vocês vão pegar essas duas atividades, tá? Pra gente estar já concluindo aí basicamente a história da Americana. Então vamos rever um pouco mais sobre a história da cidade de Americana. Bom? Então aí nessa folha vocês têm um resuminho, tá? Sobre a história da Americana, que a gente já viu, né? Sobre um pouquinho sobre a historinha da Americana. Nós vimos sobre os rios, né? Que passam aqui pela nossa cidade, que abastecem as nossas casas. A gente viu antes como se formam os rios, tudo bonitinho. E aí agora um resuminho, tá? Ó, no final do mês de fevereiro foi solicitada uma pesquisa sobre o porquê da cidade de Americana receber esse nome. Lembram da pesquisinha que vocês fizeram? Cada um fez uma pesquisa, né? O porquê que a cidade americana tem esse nome. E aí nós vimos lá que foi por causa dos americanos, né? Que vieram refugiados de uma guerra, né? A Guerra da Secessão lá dos Estados Unidos. Então, assim, eles perderam a guerra e eles não quiseram ficar na cidade, né? Não quiseram ficar lá nos Estados Unidos e vieram para o Brasil. E a fama da nossa região aqui já tinha chegado lá. E aí eles falaram, então vamos para aquela cidade lá do Brasil. Depois, com o passar do tempo, né, que a cidade de Americana antes pertencia a toda a região aqui de Campinas. Era uma coisa só. Aí o que aconteceu? Eles foram desmembrando, né? Então, basicamente, Americana e Santa Bárbara era uma coisa só. E aí depois foi fazendo a divisão. Campinas, Americana e Santa Bárbara. E Americana levou esse nome de Americana porque aqui na nossa região concentrava-se mais os americanos, né? Eles ficavam mais aqui nessa região, né? O primeiro nome que a Americana recebeu foi Vila dos Americanos, né? Então, era uma vila, né? Era uma pequena população que tinha aqui, e aí formou-se uma vila, e era a Vila dos Americanos, porque eram os americanos que moravam ali naquela vila. E aí foi crescendo, crescendo, e se tornou uma cidade, que é a cidade que nós vivemos hoje, tá? Então, ó, conversando em sala, que o nome da nossa cidade remete à história de sua fundação, depois da Guerra Civil dos Estados Unidense, né, que é os Estados Unidos, também conhecida como Guerra da Secessão, onde ocorreu um fluxo migratório para cá de americanos e italianos. E esses imigrantes trouxeram consigo suas técnicas, suas artes, seus usos e costumes, até hoje enraizados na cultura da cidade. Então, principalmente a técnica de agricultura, né? Os americanos trouxeram para cá. A melancia, né? Teve um americano que ele trouxe no bolso do seu paletó sementes de melancia, e aí começaram a cultivar melancias aqui também, o algodão. Então, assim, a técnica
né, que eles tinham da agricultura foi trazida para cá também. Vamos ler e fazer uma breve viagem pela história da nossa cidade, viajando no túnel do tempo. No século, que século que é esse? Olha lá, ó, XV é 15, tem mais 3, ó, 16, 17, 18, né? Século XVIII, de 1701 a 1800. O Brasil era uma colônia de Portugal e o rei desse país estava interessado de povoar sua colônia. Então faziam doações de terras a quem quisesse vir para o Brasil cultivar suas terras. Então era colônia de Portugal, né? Porque Portugal lá, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e tornou-se uma colônia de Portugal. A fama, né, do Brasil já estava percorrendo pelo mundo. E aí essa fama de que algumas pessoas que quisessem levar a vida, né, aqui no Brasil, Portugal estava dando um pequeno pedaço de terra. Aí a pessoa vinha, trabalhava nessas terras e ficava morando aqui. Foi assim que Domingos da Costa Machado recebeu do rei de Portugal uma grande região de terras ainda inexploradas. Então, esse Domingos da Costa Machado, ele veio para o Brasil, né? E aí ele recebeu do rei de Portugal uma grande extensão de terra. Só para você saber, as terras que Domingos da Costa Machado recebeu iam desde hoje a cidade de Piracicaba até a cidade de Campinas. Então, olha só, da cidade lá de Piracicaba até a cidade de Campinas era toda a terra que o rei de Portugal deu para Domingos da Costa Machado. Ele recebeu tudo isso de terra para ele povoar, para ele cuidar, para ele fazer agricultura, fazer prosperar essas terras. Durante muito tempo ele não mexeu em nada na sua sesmaria, né, no seu local. Até que alguns parentes começaram a cultivar a cana-de-açúcar e surgiu então a fazenda Salto Grande e Palmeiras. Então alguns parentes de Domingos vieram junto e eles começaram a cultivar. Começaram a plantar cana-de-açúcar, né? Começaram com a cana-de-açúcar. E aí surgiu o casarão lá, ó, as fazendas Salto Grande e Palmeiras. Mais tarde, seu filho também formou uma fazenda conhecida como Fazenda Machadinho. E depois de um tempo foi vendida para Antônio Bueno Rangel. Com a morte de Antônio Bueno Rangel, a fazenda passou a ser administrada pelos filhos dele, que são Basílio Bueno Rangel. E aí vocês vão colocar outro nome aí, que não apareceu, que esqueceram de digitar para Pro. Vocês vão colocar aqui, ó, José. Vou escrever aqui, ó. Tá? Depois de Antônio Bueno Rangel, vocês vão escrever José Bueno Rangel. Escrevam aí na frente, tá? Coloco o E, tá? Depois é Antônio Bueno Rangel e José Bueno Rangel. Esqueceram de digitar aí, porque são os dois filhos dele, tá? Escreve aí na frente aí do seu textinho, tá bom? Então, os dois filhos de Antônio Bueno Rangel... a Pro mandou escrever no lugar errado. Ô, professora, professora. É aqui, ó.
É aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Isso, a minha lousa é boa essa. Essa lousa minha é boa, gente. Consigo apagar. Tá bom? Aqui. Pronto, agora tá certo. Vamos lá? Então, ó, com a morte de Antônio Bueno Rangel, a fazenda passou a ser administrada pelos filhos dele, que são Basílio Bueno Rangel e José Bueno Rangel. Tá vendo aqui? Eu já tinha escrito, né? Para vocês escreverem aí, tá? Foi ao redor dela que surgiu o povoado de Vila Americana. Então, foi ao redor dessa fazenda que surgiu o povoado da Vila de Americana, tá? Vila Americana. Nessa época, o trabalho era feito pelos escravos negros, trazidos da África, e o transporte era feito pelos lombos de burros. Então, os burros que faziam aí os transportes, né? Turminha, depois leiam novamente esse texto sozinhos, tá? Para fixar bem na mente de vocês. Colhem no caderno e aí vocês têm esta outra folhinha aqui que é um caça-palavras, tá? Esse caça-palavras, vocês vão procurar no caça-palavras as cidades, ó, as cidades que fazem limite, tá? Que fazem limite com a Americana, tá bom? Então, vocês vão procurar aqui. São 5 cidades que fazem limite com a Americana. Deixa a Pro só falar uma coisa para vocês. A palavra Cosmópolis vai estar escrito com E. Só que está errado, tá? Não é com E, é Cosmópolis, tá? Então, vocês vão procurar, a palavra tá com E, mas é Cosmópolis. É Cosmópolis. Tá? Vai estar com E no caça-palavras, mas está errado, tá? E você coloca um izinho aonde estiver Cosmópolis, tá bom? Colocar um ezinho aí, mas tá errado, não é Cosmópolis, é Cosmópolis, tá bom? Vocês vão procurar essas palavras tanto na vertical, quanto na horizontal e quanto na diagonal, tá? Pode ter palavras aqui na diagonal. Então, ó, vai procurar aqui, ó, na horizontal, na vertical e na diagonal, tá bom? Vocês vão procurar em todos os lados, assim, assim e assim, tá bom? São 5 palavras de cidades, são 5 cidades. Terminaram de procurar, achar as 5 cidades, olhe lá no caderno que tem o mapa que vocês pintaram, que tem as 5 cidades lá que fazem limite com a Americana, tá? Para vocês relembrarem se vocês tiverem esquecido, tá bom? Terminou de fazer, cole no caderno. Não é para deixar as folhas soltas, é para colar as atividades todos os dias do dia referente à rotina no caderno. Senão vai ficar uma bagunça, ok? Depois vai pegar o caderninho de matemática, vai anotar a rotina também. E aí nós vamos pegar o livro, tá? Hoje a matemática é só no livro. Até arte é no livro hoje. Até arte no livro. Olha lá, livro de matemática, página 82 e 83. Aí vocês vão registrar aí no caderno, eixo de simetria. O que significa eixo de simetria?
O eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes iguais. Tem que ser iguais, tá? Não pode ser diferente. Por isso que é simetria. Simetria, é simétrico, significa que um lado é igual ao outro. Essa figura é assimétrica, significa que um lado é diferente do outro. Tá? Então, o que significa? Significa que essas partes iguais é como se fosse o objeto e a sua imagem refletida no espelho. Por exemplo, quando a gente olha para o espelho, você não se vê? Você se vê diferente ou você se vê igual? Você se vê igual, então a sua imagem no espelho é assimétrica com a sua imagem real. É igual, não tem diferença. Então aqui, ó, no livro tem aqui, ó, simetria e assimetria, ó. Essa foto mostra uma cereja refletida em uma superfície muito lisa. Então é como se fosse a sombra, né? A imagem está refletindo, ó. Se é um espelho, se é um vidro muito brilhante que dá para refletir a imagem, olha só, aqui tem a cereja vermelha, aqui vermelha. Aqui tem o cabinho, aqui tem um cabinho. E o cabinho, ó, se a gente for ver, é do mesmo tamanho. Então, há uma simetria. A mesma imagem da fruta aqui, cereja, está sendo refletida aqui nessa superfície lisa, igualzinha, não tem diferença. Costumamos dizer que a cereja e sua imagem são figuras simétricas, são figuras iguais. Veja a imagem da Joaninha, tem uma simetria quase perfeita. A linha azul é o eixo da simetria. Então, eixo da simetria é onde nós dividimos. Por exemplo, eu tenho um quadrado, que é uma folha quadriculada, e aí eu conto, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 fileiras de quadradinhos. Então, eu conto 6 fileiras, faço um risco para dividir e depois eu tenho mais 6. Então, eu divido ao meio, tá? Na metade. Um lado tem que ter a mesma quantidade de quadradinhos do que a outra. Então, se aqui tem 6 colunas de 6, né? 6 colunas de quadradinhos, aqui também tem que ter 6 colunas de quadradinhos. Então, aí eu divido ao meio. Então, essa divisão aqui ao meio, nós chamamos de eixo. Eixo de simetria, que é o centro, né? O eixo é o centro. Eixo é a mesma coisa de centro da simetria. Então, eu dividi essa joaninha ao meio. A linha azul é o eixo da simetria. A imagem à direita do eixo é igual ou quase igualzinha à imagem da esquerda do eixo. Costumamos dizer que essa imagem tem simetria, porque se vocês repararem aqui, ó, nós dividimos o desenho ao meio. Aqui tem uma perninha, aqui tem uma perninha. Aqui tem outra perninha, aqui tem outra perninha. Aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui tem uma bolinha, aqui tem uma bolinha, aqui tem uma bolinha, aqui tem uma bolinha. Essa daqui foi dividida ao meio, a cabecinha também. Então, se a gente for ver, ó, por exemplo, esta perninha aqui, deste lado, tem 2 quadradinhos. Foi feito em 2 quadradinhos. Esta outra perninha deste lado também foi desenhada em 2 quadradinhos, ó. 2 quadradinhos. Pegou bem no biquinho aqui. Essa perninha também, ó, foi feita um risquinho nos 2 quadradinhos, um risquinho em cima dos 2 quadradinhos. As perninhas de baixo foi realizada em 1 quadradinho e aqui 1 quadradinho. Eu não posso fazer aqui, por exemplo, essa perninha tem 1 quadradinho e essa outra perninha eu fazer aqui, ó, 2 quadradinhos. Não vai ficar simétrico, vai ficar uma perninha maior que a outra. Então, a simetria é quando eu desenho igual um lado e o outro. E para eu desenhar nos quadradinhos, eu tenho que contar. Essa patinha aqui
Está desenhada em quantos quadradinhos eu tenho que desenhar essa patinha? Eu tenho que desenhar essa patinha em tantos quadradinhos. Aí eu vou desenhando conforme o número de quadrados, para ficar simétrico. Aqui embaixo nós temos outra imagem, a imagem de um quadrado, ó. As simetrias das fotos mostradas são quase perfeitas, tá? Por exemplo, há pequenas diferenças entre as bolinhas pretas da Joaninha. Entretanto, na matemática, a simetria entre figuras geométricas é perfeita. Então, quando a gente vai fazer um desenho, geralmente não fica tão perfeito. Por quê? Porque às vezes um lado não fica tão igualzinho quanto o outro. Quando a gente faz dentro do quadradinho, fica praticamente perfeito, tá? Agora, em questão de formas geométricas, por ser linhas retas, geralmente fica perfeito, fica igualzinho, tá? Então, ó, a linha diagonal é um eixo de simetria dos quadrados. Então, essa linha aqui, ó, é o eixo da simetria. Eu tenho um quadrado e eu peguei esse eixo, essa ponta com essa ponta e dividi ao meio. Ficou o eixo da simetria. Aí aqui ficou um triângulo e aqui ficou um triângulo igualzinho, ó. O quadrado tem simetria. O eixo da simetria divide o quadrado em dois triângulos simétricos, embora não coloridos simetricamente, embora as cores são diferentes, mas o tamanho é igual, certo? Página 82. Na página 82, vocês têm duas imagens de duas casas. Então, observe a fachada das casas. A fachada da casa significa a parte da frente, tá? Então, esta casa amarela é a casa no município de Porto Seguro, na Bahia. Essa casa aqui, branca, com as portas azuis escuras, é uma casa no município de Jacuí, em Minas Gerais. Vê-se que são casas simples, porém bem cuidadas. Ao que parece, o construtor de uma das casas deve achar mais bonita uma fachada simétrica. Já o outro parece preferir uma fachada assimétrica. Por quê? Eu vou contar aqui, ó. Aqui, nessa casa amarela, eu tenho o telhado que me dá o ponto da simetria, ó. O ponto da simetria é o bico do telhado. Então, o bico do telhado, eu vou fazer isso aqui, ó. Passar um risco, que é o eixo da simetria. Eu passo um risco. E aí, quando eu passo um risco aqui, eu vou passar um risquinho para vocês verem. Peraí. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Não vai ficar tão reto, porque a Pro tá sem régua aqui no computador, tá? Não tem como a Pro fazer com régua. Mas imagine que esteja reto. Imagine que esteja bem retinho, tá? Até que eu tô indo bem, quase. Tava indo tão bem, entortou no fim. Mas imagine que esteja retinho aí, ó. Esse meu risco vermelho é o eixo da simetria. O lado direito é igual ao lado esquerdo? O lado direito é igual ao lado esquerdo? Não. Por que não? Porque, ó, o lado direito tem uma janela e um pedacinho da outra. O lado esquerdo tem uma porta maior do que a janela e um pedaço da janela do meio. Então, esta casa não é simétrica. Este desenho é assimétrico, porque um lado não é igual ao outro. E esta casa aqui, ó, eu vou pegar o telhado, já é diferente, né? Mas eu vou pegar aqui, ó, tem esta porta que me dá a noção. E também a régua, eu posso pegar a régua, gente, e medir, né? Eu pego a régua e coloco lá e meço, né? Medir quantos centímetros tem. Deixa eu pegar uma régua aí, pera só um pouquinho. Aqui. Por exemplo, ó, pegar o livro, né? Eu posso pegar a régua e medir, né? Quanto tem aqui, ó, quantos centímetros tem? Aí eu meço quantos centímetros e divido ao meio. Divido em duas partes, por 2, para saber qual é a metade, tá? Então, mas aqui como a Pro não tem régua, eu vou levar em consideração essa porta aqui, ó, tá? Eu vou levar em consideração a porta. Então, ó, vamos supor, aqui é o eixo, aqui é o meio,
Então, eu passo uma risca aqui no meio, ó, divido ao meio. Esse risco vermelho é meu eixo de simetria. Aí eu vou analisar, depois desse meu eixo que eu fiz, o eixo da simetria, eu vou analisar. O lado direito é igual ao lado esquerdo? Sim, porque aqui tem duas janelas, aqui tem duas janelas. Aqui tem um pedacinho da porta e aqui tem um pedacinho da porta. Pro, mas aqui tem uma partezinha, ó, preta e aqui tem a partezinha preta aqui em cima. Ok, que tem esses detalhes diferentes, né? Mas a simetria desta imagem é muito melhor do que esta. Lembra que desenho às vezes não fica nem todo igual, mas o tamanho, a imagem fica realmente simétrico? Então, ó, esta daqui é muito mais simétrica do que essa, ó. Vê-se que são casas simples, porém bem cuidadas. A Pro já leu. Então, tem um construtor, não fez uma simetria, o outro construtor já se deu conta da simetria. E aí vocês vão responder essas perguntas aqui. Pode responder no livro mesmo, tá? Porque tem um espacinho aí para vocês responderem. O espaço do livro de vocês é maior do que o meu é menorzinho, tá? Então, conversar para aprender, ó, vocês vão responder. Qual é a casa de fachada simétrica? A de Porto Seguro ou a de Jacuí? Ah, a Pro já até falou, né? Ai. Por que ela é simétrica? Você consegue explicar? Aí agora você vai explicar conforme a Pro explicou aqui no vídeo, tá? Na aula. Por que que ela é simétrica? Letra C, por que a outra fachada é assimétrica? Aí a Pro também já explicou. Letra D, você acha que uma casa ou um prédio só podem ser bonitos se suas fachadas forem simétricas? Ou pode haver beleza também na assimétrica? Ah, isso daí é uma questão pessoal sua, tá? Por que que você acha, por exemplo, essa casa amarela, ela não é simétrica, mas ela é bonitinha? Então, para as coisas serem bonitas, tem que ser só assimétrica, ou só simétrica, ou não. Tanto faz. Aí você vai dar uma explicação sua, tá? Aí, no caderno de matemática, vocês vão copiar aqui a setinha arte, página 84 do livro de matemática. Vamos desenhar? Aí, eu até dividi essa daí para explicar para vocês, tá? O que vocês vão ter que fazer, ó. Pinte o desenho da borboleta com várias cores, mas atenção, a linha azul é o eixo da simetria, né? O eixo de simetria. E vamos combinar que deve haver simetria também nas cores. Então, preste atenção, vocês vão pintar aqui essa borboleta de forma simétrica, de formas iguais. Então, vamos supor, o lado direito, essa bolinha aqui, eu pintei de azul. Essa bolinha do lado esquerdo eu vou pintar de azul. Essa bola aqui eu pintei de amarelo. Essa bola aqui eu vou pintar de amarelo. Aqui eu pintei de vermelho, aqui eu vou pintar de vermelho. Toda essa parte da borboleta aqui eu pintei de roxo. Então, aqui eu vou pintar de roxo. Então, as cores que eu pintar de um lado, eu vou pintar as mesmas cores do outro lado, para ficar um desenho simétrico nas cores, tá? Terminando a parte da borboleta, vocês vão passar para esta segunda atividade. Complete o desenho para que ele fique simétrico, depois pinte simetricamente também. Então, vocês vão, ó, no lado esquerdo aqui tem o castelo, tá? E aí tem ele feito de um lado, e desse outro lado tem que completar. Como que eu vou completar? Uma dica que eu falo para vocês, não comecem por aqui, pela extremidade, começa pelo meio, tá? Então, preste atenção. Eu vou pegar até a cor, uma cor azul, deixa eu ver, esse daqui eu acho que combina mais, que eu não tenho a cor tão idêntica assim, ó. Eu vou fazer igual o lado esquerdo, então, o castelo, ele começa com a cor azulzinha clara, ele começa com um quadradinho. Então, eu vou pegar um quadradinho e vou pintar de azul, ó, tá vendo? O meu não vai ficar tão igual, gente, porque é difícil pintar aqui, ó.
É a coordenação, tem que ter coordenação motora, tá? Ó, do lado direito tem que ser um quadradinho. Bom, pintei um quadradinho. Depois, esta mesma cor, eu tenho qual quadradinho? Ó, eu pulo um branco e depois eu tenho mais dois quadradinhos. Eu pulo esse e aí eu tenho esse, ó. E tenho esse. Certo? Então, eu vou pintar, ó. Vou pintar estes dois. De azul. Ó. Tá bom? Ainda pro não tá tão bonito assim, porque, gente, é difícil. Eu tenho que comprar um mouse. Eu fico só com essa parte do computador que eu tenho que apertar aqui. Com o mouse é mais fácil. Tenho que comprar um mouse pro meu computador. Ó, pintei os dois quadradinhos. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu pintei, só que aí eu tenho que contornar em volta. Não tá contornado de preto? Tem que contornar de preto, ó, o quadradinho. Tá? Ó, tem que contornar. Tornei errado. Tem que contornar de preto, tá bom? Então, vocês vão continuar fazendo dessa maneira, contando os quadradinhos. Aí, depois que desenhou esse, ó, embaixo desse quadradinho, tem aqui, ó, dois beges ou laranja, não sei. Vocês vão ver aí. É meio laranja. No meu livro tá laranja. Quando eu escaneio, a cor fica mais fraquinha. Aí, vocês vão pintar aqui, ó. Aí tem esse laranja. Pinta até aqui laranja. Pintou, aí vocês podem fazer aqui, ó, o roxo. Pinta o roxo. Aí depois já vai pro laranja, vê quantos quadradinhos faltam para pintar laranja e aqui em cima. Não é difícil, mas tem que prestar atenção. Contar os quadradinhos para fazer igualzinho, tá? De um lado igual ao outro, simetricamente, tanto a cor quanto a quantidade de quadrados. Ok, turminha? Turminha, ó, um beijo no coração de vocês, porque aí acabaram as aulas hoje, tá bom? Faz tudo com muita atenção, capricho com a letra, com a colagem, com a pintura, ok? E aí, eu quero desejar para vocês um bom fim de semana e a Pro tá no WhatsApp de plantão da 1 às 5, tá? Para tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Pega meu beijo, que eu pego o beijo de vocês. Tenha uma boa tarde de estudos. Tchau.